muito comovido e agradecido por todas as palavras acabadas de ser mencionadas por um especial, um prezado, um digníssimo amigo que tenho a honra de me ter ajudado e apoiado no mesmo progredir de um antigo. Eu não fui aluno dele, apenas me ajudou aqui nesta belíssima e digníssima cidade de Santarém, que foi o professor Veríssimo Serrão, Joaquim Veríssimo Serrão. É sempre muito comovente para mim estar aqui numa cidade que talvez sejam, e posso dizê-lo seguramente, das mais dignas, das mais nobres, das mais fidalgas, das mais culturais do nosso torrão pequeno que é Portugal. Não esqueço de forma nenhuma os grandes amigos. Comovente estas minhas palavras, evidentemente que isto já nestas idades o tempo é passado e procuro passar numa base de reflexão, e essas reflexões já se focalizam mais no âmbito da própria história que nós temos e dos nossos passados. Quando o meu querido amigo e colega Zé Veiga Maltês, muito jovem, e eu também ele mais jovem do que eu, bem entendido, trabalhava com a sua mala de ver doentes numa clínica que talvez fosse pioneira em alguns aspectos, não quero entrar nesse pormenor, ali de São João de Deus. Ele ia para uma missão que muitas vezes é complexa. Ver doentes no domicílio, sem saber, sem os apoios que há hoje, a progredir toda aquela obrigação, e graças a Deus isto foco, que a nossa formação médica foi muito bem valorizada, muito bem seguida, pelo menos num dos princípios fundamentais, que é saber ouvir o doente. Hoje acho que se peca por diversas atitudes. Acho que a classe médica e dos paramédicos, infelizmente, estão a ser manobradas em relação com grandes forças do capital. Hoje pesca-se através de arrasto muitas situações em que nós, na medicina, teremos por obrigação um dote, que é saber ouvir o paciente. E depois chegamos a uma altura mais ou menos complacente de se pedir os diagnósticos, os meios auxiliares de diagnóstico, e chegarmos aos diagnósticos diferenciais e aí ao definitivo. Era o meu querido amigo, eu ia para o bloco operatório e ele ia ver os seus doentes, muitas vezes numa zona que muitas vezes podiam ser consideradas de determinados elitismos, mas não, havia ali também muitos bairros muito modestos. Eu posso dizer isto com muita vontade, porque eu servi os serviços médico-sociais das Caixas naquela zona e fui para a Quinta da Mosgueira, para determinados sítios, em que os doentes são os mesmos pacientes que têm que ser vistos e têm que ser seguidos. Isto não está no caso. Os agradecimentos a todas as doutas e louváveis pessoas aqui já foi feito, não quero repetir o que o meu querido professor Martinho Vicente Rodrigues acabou de mencionar, mas, no entanto, há pessoas que me tocam, nomeadamente a sua pessoa, e sei que estou sempre pronto para colaborar em qualquer evento, qualquer benfeitoria, em qualquer situação, e não queria também deixar de dizer o apreço que tenho a duas senhoras que não foram aqui mencionadas, talvez por o tempo ser muito curto, que é a doutora Wanda e a doutora Mónica, exatamente, Mónica Estrela e a Wanda Gaspar. A vós, muito obrigado daqueles atendimentos que estão sempre prontos. Em relação com esta conversa que eu direi, ou esta palestra que é muito própria minha, talvez com muito informalidade, eu iria
tecer algumas palavras de memória a um grande senhor que aqui já foi focado, a um médico, além disso com vários méritos, e ainda por cima uma das qualidades, uma das capacidades que nós médicos temos e que eu hoje digo sempre quando tenho os meus primeiros alunos, é que haja honestidade, é que haja seriedade, é que haja respeito pelo doente, porque o doente é humano, portanto tem as mesmas capacidades pensantes que nós chegamos ao topo da craveira dos vertebrados. E há uma questão que é muito particular e que é muito penosa, que é o sofrimento. Se há pessoas que podem entender o sofrimento, uma delas são, infelizmente, os próprios doentes, e a outra terá que ser avaliada e terá que ser, portanto, ajudada com todo o saber, com toda a seriedade, pelos médicos. Saber ouvir os doentes e integrar-se no aspecto e saber sei, não sei. Isto é fundamental em relação com as perspectivas. É claro que na questão do Dr. Maltês, eu conheci-o, ainda por cima, isto veio a propósito de quê? De dizer, e eu posso lhe dizer porque o filho deu-me consentimento para isso, ele foi um doente, e um doente sofredor, um doente crónico. De quê? De uma diabetes. E de uma diabetes tremenda, que é a diabetes juvenil. Uma diabetes que não é compensada, talvez com os comprimidos hoje que nós fazemos, ou com a dieta, mas sim por uma insulina que ainda estava no início e ele teria que, cuidadosamente, se injetar e mais ainda, que é o seu mérito, combater um sofrimento que melhor do que ninguém ele o tinha numa atividade que era uma atividade de socorrer os outros. A outra questão, talvez, da aproximação é que a minha mulher, e nós já estamos casados, vamos fazer já há 50 anos, dentro da travessia de um oceano, tem às vezes mar calmo, outras vezes tem mar capelado. Eu às vezes digo que ela tem paciência, eu também, há de facto uma complacência mútua. A família dela era extraordinariamente amiga da família Veiga Maltês. E é claro que a mãe, portanto, do nosso querido Zé Maltês, a excelentíssima senhora Maria de Mercedes, a Nina, a nossa querida Nina, que eu a conheci e tenho o maior sentimento de amizade, porque era uma verdadeira senhora em todas as acessões do estar, do saber educar, dos seus amigos, era uma verdadeira nobre, uma verdadeira fidalga e uma mãe absolutamente, e uma mulher que foi de facto modelo, a Nina. E é claro que não poderia dizer que não, ainda por cima havendo não digo complacência, uma união muito querida em relação à família da minha mulher e ela própria. A minha mulher adorava a Nina, quer dizer, qualquer questão que houvesse, eu estava sempre pronta, sempre em todas as questões de aproximação. E é claro que eu irei apresentar esta memória. A primeira, umas breves palavras biográficas que eu tive a sorte de tirar de uns escritos de um grande amigo, que era o Kim, ele chamava o Zezinho, que é o nosso professor Joaquim Veríssimo Serrão, tem uma prosas admiráveis em relação à biografia que eu já irei apresentar do Dr. Maltês. A segunda questão que irei apresentar será as relações que este homem teve em relação com grandes pessoas, daí ele ser convidado para um serviço, portanto, e trabalhar com um grande mestre da medicina portuguesa. Os grandes trabalhos de investigação que ele fez como pioneiro da cardiologia e da investigação não só no campo das cateterizações cardíacas, da cirurgia cardíaca e intracardíaca atuais, como também das bioquímicas dos PO2, PCO2, pois ele estava presente nisso. E outra questão, evidentemente, de mérito, que ele era um homem que adorava a sua terra, a sua Gulgã, os seus méritos que teve em criar o que é hoje a capital do cavalo, e que eu às vezes tenho a graça de Deus de ter viajado muito, de conhecer muitos países, e acho de facto que eu posso dizer que a Gulgã é única,
é um termo único, mesmo ibérico, muito superior a qualquer estância espanhola. Eles têm lá em Donana, o Rossio, a Nossa Senhora do Rossio, tenho acompanhado, sei o que aquilo é, sei o que são as escolas de França, de Inglaterra muito fechadas, a grandes casas senhoriais. Talvez haja uma possível aproximação, que é curioso, em relação com o amor dos filhos do vento, como ele considerava, dos nossos cavalos, é no México. O México tem algumas cidades, Guadalajara, determinadas escuderias, em que aí se amam os cavalos e tem uma aproximação, não têm, de facto, a dignidade, a nobreza que tem a nossa Gulgã. Já irei também apontar isso e depois, evidentemente, que terei que relacionar alguns dados de união, de amizade. Se me é permitido, eu irei começar pela leitura do que aqui trago em relação com o Dr. José Silva Maltês. José Silva Maltês nasceu na Gulgã a 1 de setembro de 1925. Foi aluno distinto do Liceu de Santarém, licenciou-se em Medicina e Cirurgia em 1949 pela Faculdade de Medicina da Universidade de Lisboa. Também eu não escondo uma grande saudade quando recordo esse dileto amigo que foi meu companheiro no Liceu de Santarém entre os anos de 36 a 43. Vivia ele num quarto alugado, em frente do café Leitão, ao lado do armazém de mercearias do meu saudoso pai. Pude então conviver com o Zezinho Maltês, forma amistosa de tratamento a que ele correspondia com um carinhoso quincerrão. Falava a sorrir, fazendo acompanhar cada palavra ou frase do sorriso aberto de quem é bom por natureza e acredita nos outros. Quer dizer, isto é de facto de uma força, de uma definição de grande amigo, que são esses grandes amigos que não se esquecem, que dizem todas as verdades, que são aqueles que cursaram logo no princípio da vida. Aluno cumpridor, fazia tudo para respeitar e estimar os colegas. E nas tardes de sexta-feira tomava o comboio para a estação de Torres Novas, para no fim da semana usufruir na Gulgã, na casa da Rua do Campo, do aconchego familiar. Em outubro de 1943 foram diferentes os nossos destinos. Ele iniciou os preparatórios em medicina na Universidade de Lisboa, enquanto eu segui para Coimbra para me graduar em Ciências Históricas e Filosóficas. Interrompeu-se assim o diário convívio de Santarém, passando os nossos encontros a ser espaçados quase sempre aos domingos em que havia corridas de touros em Santarém. Quer dizer, aqui há de facto uma força de uma cultura, de um tradicionalismo, de uma nobreza, de princípios, em que eles, pequenos jovens, já foram um dos amantes e seguidores em relação com esta arte. Sem nunca deixar morrer a ligação gerada nos bancos do velho liceu, os anos foram passando e o convívio transformou-se nas notícias que os seus restantes colegas me faziam chegar. Vim depois a saber que o Zezinho Maltês concluíra com distinção o curso de Medicina e que escolhera a cardiologia como especialidade na profissão. Quando, em janeiro de 1961, de regresso de França, encetei a docência na Faculdade de Letras de Lisboa, voltei a encontrá-lo com a alegria que se imagina. Embora mantivesse o tratamento da segunda pessoa do singular, dei por terminado o tratamento de Zezinho e, possível, ao de José, a que ele correspondeu com um afetuoso Joaquim.
possuía o consultório de Ruaivas, onde alguns amigos iam em busca da sua competência clínica, oferecendo de igual modo os seus préstimos para tudo o que necessitasse. Evidentemente que estas palavras são extraordinariamente profundas, queridas, e só alguém que esteja nesta fase da vida podemos, com uma certa nobreza, aproximarmos e termos um entendimento muito pleno. Como as reuniões dos estudantes de Santarém se efetuavam em pleno Chiado, no Circo S. de Queiroz, o nosso convívio passou a ser mensal e, como sempre, afetuoso. Vamos entrar no outro período que se chama a carreira médica. Pelas suas qualidades humanas e classificações obtidas no curso, foi convidado a integrar o staff do serviço e colaborador como diretor de um senhor que foi Marco na Faculdade de Medicina, e é preciso dizer que é muito curioso que essas cadeiras na Faculdade de Medicina, na Faculdade Clássica, se processavam por determinados patamares, e esses patamares eram atingidos por diversas permanências em concursos, e começava-se na semiologia, depois passava-se para a patologia e depois finalmente acabava-se na clínica. Isto com todos os grandes mestres da Faculdade de Medicina, e que eu tive o privilégio e a honra de ter comungado com o ensino. E assim ele começou a ser, além de amigo, professor do Dr. Eduardo Carneiro de Araújo Coelho, que era conhecido. O Eduardo Coelho era um homem complicado, não era um homem simples, era um homem muito rigoroso, era um homem que escolhia a dedo os seus colaboradores, era um homem que foi chamado para tratar, já na fase complicada, o presidente do Conselho, o Salazar, juntamente com um grupo que já aqui vou pôr, e de facto que o José Maltês entrou nesse grupo bastante jovem e aperfeiçoando-se sempre em determinados escalões da sua carreira excepcional. Uma coisa que também é norma muito curiosa na Faculdade de Medicina, que se perdeu, eram os livros de curso, final de curso, e eram as récitas de medicina. Eu não tive livro de medicina porque já tinha acabado, e os livros de curso eram curiosos, eram o desapontar, era escrito ou pelas namoradas, ou pelas tias, ou pelas pessoas sábias, e fazia-se uma crítica muito acesa ao novo senhor doutor. É claro que eu tive aqui a sorte de conseguir apanhar este documento do livro do Dr. José Maltês, e acho que é importante que se leia, porque se vê muita questão, e de forma que no nosso tempo perdeu-se, havia as restas que infelizmente hoje também já se perdeu. E diz ele o seguinte, eu aqui custa-me a ver no computador, mas talvez aqui é difícil, isto não está muito bem focado. Doutora, você se me pudesse aumentar aqui, se fosse possível, desculpe lá, peço imensa desculpa, que eu tenho que... Se a folha assim tão apressado, repare, veja, observe atentamente, este jovem doutor recém-formado dará por bem fazê-lo certamente. Mãos espertas de clínico experiente, olhos negros, agudos, penetrantes, usa um tom superior, condescendente, para nós, pobres de nós, tão ignorantes. Foi aluno distinto e aplicado, cuja opinião era aceite sem contexto, e também ribatejante rijo, afeccionado, e um volante sagaz, perito destro. Espada formidável, miniatura bem digna de museu, é como o dono, é inigualável. Digo isto sem receio, afirmo eu. Que mais diria agora em seu favor? Que é uma simpatia, poço de vaidades, é que deseja, enfim, senhor doutor, um mar azul de plenas felicidades. Acho que isto é, de facto, de uma ternura, agora se me puder passar, de uma ternura
e de não, eu agora passo já, desculpa. Uma abertura. É claro que é o que tem às vezes estes livros de tão intimidade, e às vezes quando são as namoradas as coisas às vezes ainda se podem tornar com um sabor mais picante. É claro que este carro tem um sentido muito curioso. Não vou agora entrar em grandes pormenores, mas quando eu observei, houve uma coisa que me tocou, foi o emblema, aquele emblema que está ali no radiador na parte superior, e aquele colante. Aquilo é um dístico que se chamava o Automóvel Clube Médico Português, que eu tenho a honra de pertencer, quer dizer, é de facto um clube que está em decadência, porque hoje a dignidade, ou melhor, o apreço público dos médicos têm sido afastados. Antigamente havia um respeito grande, até pela polícia, quando se via aquele emblema, e era quase digamos, uma norma para uma paralítica de qualquer recém-licenciado em medicina, era o uso sempre da fotografia com o estetoscópio e o emblema no carrinho do Automóvel Clube Médico Português. E é claro que isto dava um respeito, a polícia em Lisboa tinha muito respeito, havia um coisinho que se chamava a urgência, punha-se lá aquele que é um coisinho, os seus, chutor, vá lá embora. Hoje não é chutor, hoje é o seu José Coelho, ou o seu José Maltês, hoje é o utente, hoje quer dizer, não há, isto é o evoluir da civilização, da educação, não direi, mas esta questão, e ele foi presidente deste Automóvel Clube Médico Português, o José Maltês. É preciso também dizer que este foi um clube com muita fama, que foi criado pelo Egas Muniz. Todos aqueles médicos antigos tinham os seus calhambeques, os seus carros, e faziam sempre norma em ter este autocolante que veio depois, mas o emblema. Aqui é uma fotografia que o filho me teve, o Zé fez-me o favor de me enviar, em que está ele solenemente com o presidente do Automóvel Clube Alemão, recebendo das mãos o emblema que pôs também no seu carro, no seu Mercedes. Continuando, e que eu queria entrar já num âmbito mais da especialidade, e que eu teria que focar algumas breves palavras de quem era o grande amigo e colaborador que se chamava Eduardo Carneiro de Araújo Coelho, conhecido por Eduardo Coelho. Foi um homem que nasceu em Guimarães, a 7 de dezembro de 1896, frequentou a Faculdade de Medicina de Coimbra e de Lisboa, depois fez a licenciatura, o doutoramento em Lisboa, foi segundo assistente da cadeira de Clínica Médica, depois foi diretor do Laboratório de Fisiologia e Patologia da Faculdade de Medicina de Lisboa e da parte de Fisiologia Patológica, foi professor agregado de Medicina Interna, foi primeiro assistente de Serviço de Patologia Médica de Santa Maria, foi regente da cadeira Clínica Terapêutica da Faculdade de Medicina de Lisboa, foi primeiro assistente de Serviço de Patologia Médica do Hospital de Santa Maria, foi regência de Propedêutica Médica da Faculdade e foi professor catraca de Medicina Interna da Faculdade de Medicina. Não vou continuar a amassar mais, mas isto era um vulto muito forte da Faculdade de Medicina de Lisboa, inclusivamente que era um homem dotado de grandes posses de investigações, que fez vários estágios e vários complementos científicos noutros serviços internacionais e inclusivamente até foi médico do professor Dr. António de Oliveira Salazar. Aqui é bom recordar, talvez nessa altura o meu sogro também foi convidado para assistir o presidente e vê-se do lado direito o professor Coelho, aquele magrinho alto era o professor Cândido Silva, pai da minha mulher, atrás estava um colaborador ainda jovem que era o Pires Pereira, Zé Pires Pereira, está depois atrás com a seta na cabeça que eu foquei o nosso querido Dr. José Maltês, à mais direita está o Nobre Leitão, que era, penso também que foi, não chegou a ser professor da faculdade, mas era outro ramo diferente. De qualquer forma, vê-se de facto que havia uma certa posicionamento em relação com a estrutura do Estado da própria altura, em relação com o homem dotado e que é chamado para dar opiniões e colaborar com uma das figuras de proa.
Em relação, o que é que eu poderei dizer? Muita coisa, mas quero resumir, porque o tempo passa de rápido. Ele em 34, a 1933 e 53, 54, foi bolseiro do Centro de Estudos de Cardiologia do Instituto de Alta Cultura. Foi contratado como assistente de propedêutica, portanto, médica da Faculdade de Medicina de Lisboa. Foi contratado como auxiliar da clínica da mesma cadeira. Exercia funções no Serviço de Propedêutica Médica e Cardiologia do Hospital de Santa Marta. Em 58 apresentou uma comunicação já em Bruxelas ao terceiro Congresso Mundial de Cardiologia. Não vou agora citar o nome. Em relação com a insuficiência da tricúspide, que é uma válvula do coração do lado direito com 3 válvulas. Em 61 foi equiparado a bolseiro, estagiou na Suíça, na Faculdade de Medicina de Berna, no serviço do professor Hador, etc. E que em 61 estagiou em França, em Nancy. Em 1961 ganhou o prémio de Santas da Sociedade de Ciências Médicas. Em 63, 64 preferiu palestras dos cursos de Medicina de Trabalho e nas especialidades daquela especialidade que foi ele um dos pioneiros a criar a Medicina de Trabalho, na Faculdade de Medicina de Coimbra, etc. E, é claro, também levou a Praga a um congresso europeu de cardiologia. Em 1966, em Copenhague, também apresentou na reunião do American College of Chest um trabalho da sua autoria. Em 68, em Atenas, Atenas, no Congresso Europeu de Cardiologia, comunicou também um tema que começou a ser moda, foi a gasometria, que é os gases no sangue, do PCO2, e depois nos diagnósticos que ele estabelece com as informações em relação com patologias do coração, das cardiopatias, nomeadamente nas malformações em que tem os sangues. Em 1973, como bolseiro do Instituto de Alta Cultura, estagiou em França, no Hospital Cardiovascular de Lyon. Em 74, na Holanda, em Utrecht. Em 78, em Oviedo, no Congresso Nacional da Sociedade Espanhola de Patologia Respiratória. E, de facto, é um homem com muita aprendizagem, muita solicitação de absorção de conhecimentos nos grandes centros de maior vulto na Europa. E, inclusivamente, também ele foi editor e publicador e que publicou muitos trabalhos em revistas e jornais de médicos da especialidade. Assim, nos arquivos brasileiros de cardiologia, nos jornais portugueses O Médico, nos arquivos das doenças de Maladie du Cœur e de Vassaux, em cardiologia. Não vou citar os nomes, porque isso demoraria muito tempo. La Semaine des Hôpitaux, no Jornal Médico, na Cardiologia, nas Gazetas Médicas, no American Journal of Cardiology, curso de Medicina de Trabalho em Coimbra, livro de homenagens ao professor Luís Decour, de São Paulo, e também professor lições magistrais, como no 5º curso de Cardiologia em 65. No 8º Congresso do Espanhol de Cardiologia. Isto é para vermos, de facto, com uma pessoa que acompanhou diretamente e continuamente toda a medicina, quer dizer, isto é com uma medicina de nobreza, de vulto, de investigação, e que, sendo ele, como disse, um doente com os seus problemas, que era ele próprio que teria que compensar com a insulina. Não vou entrar em mais pormenores porque não tenho tempo e há outros que seriam meritórios daqui dizer em relação com o próprio sofrimento que este senhor teve em relação com o seu próprio estatuto. Era amigo de grandes vultos, um deles já eu referi melhor do que ninguém, dizendo a amizade quase de irmão que tinha com o professor Joaquim Veríssimo Serrão. Outro homem, que foi um homem de peso, que foi o nosso almirante, portanto, de 4 estrelas, portanto, se é que eu possa chamar estrelas, foi SEMA, chefe do Estado-Maior da Armada, e que foi António Egídio Sousa Leitão. Este homem foi presidente, portanto, de várias agremiações da Sociedade de Geografia de Lisboa, inclusivamente foi um dos fundadores, dentro de continuidade também, à Academia de Marinha,
E é claro que era uma pessoa de peso, muito peso, da sociedade e cultural de Lisboa, e que o nosso Dr. Maltês era de uma amizade muito grande. Passando para outros campos, vamos entrar numa questão muito particular, em que ele também era extraordinariamente dotado, não só nos estudos, nas criações, na continuidade dos equipes, os tais filhos do vento. É claro que ele, pode-se dizer que levou a um apuramento o nosso cavalo em relação com as sucessões, prémios que ele teve, inclusivamente a cudelaria do José Veiga Maltês, depois em que o seu filho, sabiamente e com muito amor, criou. Não queria deixar de prestar uma homenagem também a um elemento da família de sua mulher, que era o pintor Veiga, um célebre impressionista para a altura, que é o João Pedro Veiga. Este João Pedro Veiga era, de facto, um pintor muito conceituado, com vários prémios, não só pelas belas artes, como também prémios de grande peso, nomeadamente os prémios Silva Porto, quer dizer, um prémio de Silva Porto, um segundo prémio, um primeiro prémio, já define uma grande posição daquele que toma nas suas apresentações de quadros. Outra questão que, em complemento, que também é importante que se lhe diga aqui, é que a história da atual cudelaria Veiga Maltês confunde-se com a cudelaria Veiga até o ano de 1966, durante o qual o pintor João Pedro Veiga doou a parte da aguada que recebeu do seu pai, engenheiro Manuel Tavares Veiga, à sua sobrinha, a sua dona Maria Mercedes Tavares Veiga, casada com o Dr. José Silva Maltês, que a geriu e a manteve. É claro que esses méritos têm que ser sublinhados, têm que ser apontados e têm que ser também extraordinariamente não esquecidos. Esta fotografia antiga, para mim, acho que é uma fotografia de respeito. É uma fotografia de agradecimento. É uma fotografia em que esta belíssima senhora, em todos os seus aspectos físicos, os seus aspectos morais, que eu já citei há pouco, e que tive o prazer e a honra de ser respeitador da sua amizade, aqui terei que o reafirmar com toda a solenidade, toda a dignidade, e para mim, esta fotografia é das mais tocantes do que nós podemos apreciar. A nossa querida Nina, a montar, de facto, uma égua, seguramente, da sua casa. Não posso entrar em grandes pormenores, mas penso que é um cavalo lusitano, que muito estimável, muito apurado, e inclusivamente o seu porte, o seu elegante porte, o seu nobre porte, a sua fidalguia de uma montada, portanto, amazônica. Continuando, o que é que eu poderei dizer mais? Que o nosso querido homenageado, lembrado desta sessão, era um extraordinariamente mão de rédea. O que é que quer dizer com isto? Era um homem que, além de saber montar toda a selva, era um homem que sabia educar os seus cavalos, e se examinarmos esta fotografia com atenção, parece-nos quase uma montagem. E porquê é que eu digo isto? Porque, reparem, os cavalos da frente, os brancos, são lusitanos. Reparem na simetria, no rigor, no posicionamento, no cronometrismo, não poderei dizer porque não há sequência, das patas anteriores. Quer dizer, eles estão vendados, eles têm as vendas, um não olha para o outro. E se reparar, parece aí a imagem para o objeto dado por um espelho plano. Quer dizer, isto é de facto fabuloso. Quer dizer,
esta montada, os de trás, que são, de facto, luso-árabes, também cavalos de uma nobreza extraordinária. Isto diz tudo, quer dizer, esta análise desta imagem, nem nas grandes casas reais british nós temos aqui esta figuração. Isto é de louvar e é de facto uma imagem que impressiona e é repetida, já há outra a seguir, que eu também tomei a liberdade de aqui trazer. Isto já é uma modificação de um aspecto em relação a uma parelha que era muito complicado, segundo, usar num cabo daqueles, no outro lado daqueles, e nós vimos exatamente o mesmo rigor. Quer dizer, isto há de facto aqui saber, experiência e de facto curvas de aprendizagem que são extraordinariamente, e é claro que podemos dizer com mais mérito que Gauguin tem todos os seus novos princípios em relação com a questão da parte equestre. Aqui são as múltiplas, é claro que eu não vou entrar nestes pormenores, as múltiplas condecorações, as múltiplas taças, as múltiplas medalhas que este bom senhor recebeu, e vamos também ter a lembrança que os nossos cavalos, que são cavalos extraordinários, este é um deles, uma beleza absolutamente, nem no Ducado de Mónaco, nem no Principado de Mónaco, nem outro lado, encontramos cavalos tão belos como estes. Foi para Bruxelas, que está ali o nome, era o Jugral. Quer dizer, isto de facto é de consolar, de enaltecer a família, os seus donos, os seus criadores, e respeitar, quer dizer, com tirar o chapéu, se é que é permitida esta imagem, de esta grande capital do cavalo, que é a Gauguin. Vamos entrar numa questão que eu aqui também fazia um certo apelo em respeito ao matrimónio, que eu acho que foi um matrimónio feliz e abençoado. Temos o padre, que não é padre, que é Monsenhor Quintela no meio, está o Zé Maltês, a sua mulher muito jovem, muito bonita, a Nina, e que, por dignidade, celebraram o seu matrimónio numa das joias mais importantes, eu não diria do nosso Manuelinho da Gauguin, que até a Gauguin é bem fadada com este pórtico desta igreja, também é muito discutível em relação com o Manuelinho. Há uns que dizem Manuelinho estilo, não é estilo, é uma questão de modificações, de diversas modificações, do platresco, etc, etc, mas não há dúvidas nenhumas que há três grandes troncos do nosso Manuelinho. É esta entrada, esta igreja, é a Torre de Belém já numa fase tardia, e é o Convento de Cristo, aquela célebre janela do Convento de Cristo. É claro que ele sempre me impressionou muito, isto são fotografias minhas, daqui da Gauguin. Queria também integrar este Cristo crucificado, que também é uma das grandes fontes de grande respeito daquela grande vila, como a nossa padroeira também é preciso não esquecer, também ali representado, e entramos no tal aspecto mais particular. Eu até tenho vergonha de apresentar esta fotografia, mas isto é para ver as mentalidades muitas vezes insignificantes da época. É claro que o Sr. Professor Cândido da Silva e a sua mulher, a Puki, portanto filha do Carlos Beck, foram ao casamento da Nina e cortam a fotografia dela e ficam o meu sogro e a minha sogra em grande plano. Quer dizer, eu disse isto, eu vou apresentar para que se compreenda que haja de facto uma união muito grande e um respeito muito grande, porque este senhor, o meu sogro, pai da minha mulher, portanto, foi quem operou o Maltês, quer dizer, o Zé Maltês, se é que eu possa dizer, foi operado muito jovem a um problema do rim. Ele tirou no rim, ele só tinha um rim. E é claro que ainda por cima, agora quando nós começamos a ver a dignidade deste homem, em relação com o que ele faz na parte dos filhos do vento, em que ele faz na medicina, em que ele faz na educação dos seus filhos, em que ele prima com todas as normas numa sucessão, é de facto de integrarmos
todas como é que eu poderei dizer, todas as pedras no seu tabuleiro e ver que, de facto, merece que haja uma grande consideração e dignidade. Em relação, isto são convites da casa, isto está a nossa querida Nina com muito já a pensar, exatamente como eu também. Eu, quando há estas cerimónias, muitas vezes eu fecho os olhos. Não é a minha mulher que está-me sempre a dar os toques, estás a dormir. Não estou, gosto mais de ouvir, entra mais facilmente o que se diz do que estar com os olhos abertos. É claro que isto foi para mostrar a amizade que eu tenho com esta família, a relação por via, portanto, da minha mulher. Isto foi um dos casamentos, estou eu, está a Zé, está a Nina, à minha esquerda está um Rothschild e está ali uma das minhas queridas cunhadas, muito jovem, uma Belarde, que já faleceu e que já não está entre nós, mas enfim, é a lei da vida. Entramos no outro capítulo, que é a geração que segue. Claro que o que é que eu poderei dizer em relação com o pai e em relação se o nosso querido Zé Maltês, no Silva Maltês, nos está a ouvir, é que ele deve estar honrado, está dignificado. Ele e a sua mãe, do seu filho, também seguir um modelo. Eu já não vou voltar a dizer do Zé como médico lá na faculdade, a relação. Agora, este é um homem importante, o que ele fez, e é preciso que se diga isto, em relação com Santarém, com a Bulgária. E é claro que há uma celebração, a nossa querida igreja, está ele num célebre dia, que eu penso que é o dia de São Martinho, que eu tive a honra de lá estar, ele no meio, portanto, da parte eclesiástica, e que nós poderemos ver, eu fotografei aqui o céu do nosso querido São Martinho, as castanhas e o vinho, talvez seja esta questão que o holandês devesse se lembrar com mais respeito a quando nos diz em relação com o vinho e outras questões. Mas enfim, aqui também é o nosso Zé com todo o seu porte, toda a sua dignidade, e atrás sempre, não esquecendo sempre o que há de bom na vida e o que há depois de eterno, evidentemente para nós católicos, que é o pensar numa continuidade, quer dizer, entre a razão, que é o seu livro, que eu tenho a honra de o ter, estava aflito de saber onde é que eu estava, mas lá o encontrei, entre a razão e o coração, quer dizer, é um livro de família, uma monografia muito bem escrita e que é de uma intimidade francamente importante. Isto é outra fotografia que eu aqui deixo, que é da dignidade da Gauguin. A Gauguin é única, quer dizer, em este aspecto, das duas questões, a relação com os cavalos. E até vou deixar aqui, se me permitem, um repto àquela senhora que hoje está na boca do mundo, com os seus fez o seu rosário grande para Fátima, a Joana Salvador, que penso que é a Joana Vasconcelos, e nós temos aqui o quê? Um carro em que as éguas estão decoradas como meninas. Quer dizer, isto é de uma carícia única, com duas toquinhas a tapar as orelhas de crochê. Isto é de facto de uma beleza. Só um lusitano é que faz uma coisa desta. Ela que veja isto e que ofereça a Gauguin uma estátua de uma cabeça de uma égua, não digo um garanhão, com uma coisa não deve custar, mas uma égua com as suas toquinhas a tapar as orelhas, de facto, e é um tempo que ela poderá, com certeza, que se aperceber. Em relação, mais uma questão para acabar, a nossa querida Nina com a minha mulher, e, se me permitem, gostava de acabar desta forma, em relação com o nosso querido, novamente com o professor Serrão, em que ele diz que ele terminou a carreira hospitalar em 1985, no Serviço de Cardiologia Médico-Cirurgia do Hospital de Santa Marta. É um amigo, colega do Liceu de Santarém, e que foi o seu amigo de sempre, que neste prefácio, com toda a humildade, a sugere. Mas, com que estoicismo pôde o Dr. José Maltês exercer a profissão médica durante 30 anos. Também ele sofria de um mal permanente com os efeitos da diabetes
de que padecia desde a idade juvenil e que pôde controlar enquanto lhe foi possível. Alguém conseguirá avaliar o heroísmo de um médico que faz tudo para acudir aos seus enfermos, mas que ele próprio se sente impotente para cuidar dos seus males. Assim fechou os olhos em 21 de abril de 1967, quando apenas contava 61 anos, ou seja, mal chegado ao outono da vida, e quando havia ainda tanto a esperar do seu valor humano e científico. Portanto, meus queridos amigos, sempre com na minha alma uma grande amizade a um senhor que acabei de citar, o nosso querido professor Joaquim Veríssimo Serrão, e é claro, quando eu olho para esta fotografia faz-me lembrar o Camões em relação com aquele canto que diz: estava o padre ali sublime e digno, que vibra os ferros raios de vulcano num assento de estrelas cristalino, com gesto alto, severo e soberano. É claro, quem é que está à sua direita? O nosso querido professor Martinho Vicente Rodrigues, na representação da sua digníssima esposa. Depois a meio está o meu querido amigo, o nosso Marquês de Rio Maior, e depois está a bondosa da minha mulher, com a paciência que tem em maturar nestas divagações. E finalmente eu queria a todos vós, quem pudesse se levantar, que prestássemos um minuto de silêncio ao nosso querido Zé Maltês e à senhora Nina, à digníssima Dona Maria de Lúcias. A todos pedi esse favor. Isso depois corte. A todos os meus agradecimentos.